Boa noite, Porto Alegre. Boa noite, Rio Grande do Sul. Está começando mais um RS em Movimento aqui, ó, pela Rede RS, o primeiro canal de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil. Com muito conteúdo, resumindo o dia para você e antecipando as manchetes que você vai ler nos jornais de amanhã. Vamos juntos até às 8 da noite, trazendo muito conteúdo para você. Veja agora os destaques da edição desta segunda-feira. Comunicação e transparência do Poder Judiciário aqui no Estado. Vamos receber o desembargador Túlio Martins, que assume a presidência do Conselho de Comunicação. Na pauta, diversos assuntos. Os juízes divergem sobre a responsabilidade do poder público sobre a enchente de 2024. Os desafios na luta contra o feminicídio. E o primeiro indiciamento por vicaricídio no Estado. Na bancada do programa hoje também receberemos o chefe da Casa Civil, Ranolfo Vieira Júnior, para tratar do desenvolvimento do Estado, do empréstimo internacional para enfrentamento de desastres naturais, a criação da Secretaria de Proteção e Defesa Civil e ainda o impasse da expansão da CMPC no Rio Grande do Sul, que prevê a construção de uma nova fábrica em Barra do Ribeiro e a modernização da unidade em Guaíba. No esporte, Cais Embarcadeiro reúne multidão em Porto Alegre para torcer pelo Brasil. Confira também os destaques de hoje na Copa do Mundo. Aqui no estado, Tinga dá início à campanha para arrecadar 30 milhões de reais e construir o novo CT Colorado. E do Estúdio do Tempo, massa de ar polar vai garantir temperaturas baixas em todo o estado nesta semana. Chuva retorna ao Rio Grande do Sul a partir de quarta-feira. Veja agora no RS em Movimento. 2 anos depois da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, milhares de famílias seguem buscando respostas e também indenizações na justiça. Quase 29 mil ações discutem quem deve responder pelos prejuízos causados pela enchente de 2024. Mas essas decisões, às vezes, têm dividido os magistrados. Enquanto alguns entendem que houve falhas do poder público, outros consideram que a catástrofe foi um evento de força maior. Para entender como a Justiça está analisando esses casos, estamos recebendo aqui no estúdio, aqui no RS em Movimento, o presidente do Conselho de Comunicação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o desembargador Túlio Martins. Desembargador, seja bem-vindo, muito boa noite, obrigado pela presença. Eu que te agradeço, Renato, é uma alegria estar aqui, uma emissora tão importante, uma audiência grande e a oportunidade de nós tratarmos das nossas coisas aqui paroquiais que nem por isso são menos relevantes. E esse assunto das enchentes, das aparentes divergências de decisões, esse assunto realmente é muito importante. Vamos começar com ele então, são muitos assuntos que nós temos aqui com o senhor. A questão do trabalho do Núcleo Enchentes 4.0, que a gente entrevistou aqui algumas vezes, né? São os juízes que estão debruçados em cima dessas ações, pedidos de indenização, pedidos de reparação, até para julgar, às vezes por lote, né? Isso, coletivamente, para poder acelerar, né? O senhor disse aparente divergência. Não é isso? Não está tendo divergência? Sim e não. Vou te dar uma resposta e vou explicar por quê. A Corregedoria Geral da Justiça criou, de uma maneira muito sensata, um grupo de trabalho para enfrentar essas quase 30 mil ações que estão na Justiça Estadual, tem mais umas 15 mil na Federal, que eu não sei se teve o mesmo procedimento, mas vai acabar tendo que fazer isso. Bem, acontece que, embora o sofrimento tenha sido de todos, a maneira como este prejuízo, esta tristeza chegou às pessoas, em nem todos os casos foi por falha do Estado ou do município. Foi uma tragédia, e aqui dá para usar essa palavra, usam tragédia até para um jogador que perde a chuteira e falam que é uma tragédia, mas vamos usar a palavra corretamente, que realmente foi uma tragédia. Certo. Aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Ela teve repercussão internacional, foi a maior catástrofe climática do estado e talvez uma das maiores do Brasil, se não a maior do Brasil.
Isso é indiscutível, não tem a menor dúvida. E, em alguns casos, houve falha do poder público. Em outros casos, não houve falha do poder público. Nós não temos 30 mil casos iguais. Isso é muito importante. E mais, aqueles casos que teoricamente são iguais, nem sempre são apresentados para o juiz de forma igual. E o juiz vai julgar com base naquilo que ele tem no processo e com base naquilo que é público e notório. O que é público e notório? Que houve o desastre climático, que demorou muito para que a água baixasse, que em alguns lugares os serviços públicos não funcionaram. Existem dados técnicos dizendo que mesmo que tivessem funcionado, teria havido alagamento, em outros lugares não. Então, uma coisa é a situação no Sarandi, no Matias Velho, completamente diferente no Menino Deus, no aeroporto. Então, cada caso é um caso. De uma maneira geral, os juízes se posicionam, digamos assim, em relação aos fatos, pela sua compreensão do processo, vendo ou não a responsabilidade do poder público, seja o Estado, seja o município. Agora, é importante dizer que a matéria de direito, o que é de direito, que existe o dever de indenizar, caso tenha havido a falha, quanto a isso não há divergência. É uma questão de fato. Houve ou não houve a falha em determinadas situações. Zonas que nunca alagaram, que nunca foram protegidas, não têm, evidentemente, o mesmo tratamento de zonas que alagam frequentemente, que todo mundo sabe que qualquer chuva, e não precisa ser algo daquela dimensão, irá causar uma inundação e um prejuízo às pessoas. Então, isso é preciso ficar claro. E eu digo isso com muita tranquilidade, Renato, porque eu sou da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Certo. E a 9ª e a 10ª Câmara Civil, cada uma com 5 desembargadores, são 10 desembargadores, irão julgar os recursos. Já julgamos alguns. Tá? E lá no tribunal também temos decisões que são aparentemente divergentes entre si, mas pautadas todas elas por isso, e vou usar uma expressão de juridiqueza aqui que eu não gosto de usar, mas pela casuística, ou seja, pelo caso concreto. Aquilo que nós temos no caso concreto, o que aconteceu. Então, isso é muito importante que isso fique claro. Se houvesse uma divergência em relação, por exemplo, ao dever de indenizar, seria muito mais simples. Por quê? Porque aí existe um instrumento jurídico que tem um nome complicado, IRDR, incidente de regularização de recursos repetitivos, em que haverá uma interpretação de um colegiado dizendo, olha, tal coisa se decide assim. A lei é essa e se interpreta a lei dessa maneira. Tá? Agora, os fatos continuam sendo de cada processo. Cada processo tem os seus fatos. Ou seja, não há divergência, há um entendimento para cada caso. Portanto, vai ter que haver não dá para ser naquela velocidade que antes todo mundo esperava. Vai ter que analisar cada caso e agrupar os casos parecidos, não é isso? Quer ver, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, existia uma grande discussão a respeito de registros no Serasa. Qual seria a responsabilidade do arquivista, que se chamava aquele que recebia os dados e repassava e negativava o nome das pessoas? Expressão que eu não gosto, que na verdade não é negativa, positiva. Negativa que não deve nada, mas enfim, ficou assim e passou. Bom, sem falar que negativar e positivar virou verbo e não era na nossa época. Também não era, exatamente. São neologismos que fazem parte aí da nossa língua agora. E lá pelas tantas foi resolvido, foi uniformizado o entendimento jurisprudencial no sentido, olha, por tal fato existe responsabilidade, por outro não existe responsabilidade, mas qual é a diferença? Lá os fatos eram os mesmos. Aqui não. Sim. Aqui é diferente. Te dou um outro exemplo, ainda em relação às enchentes. O dano causado, não exatamente pela enchente, mas pela rolagem de terra e de pedra de áreas altas. Não tem nada a ver com sistemas de drenagem. O sistema de drenagem está lá embaixo e a pedra rolou lá de cima. Sim. Então, essa é uma questão do juiz e essa é uma questão dos juízes em geral.
né? Ele vai julgar aquele caso concreto e não a tese. Às vezes as pessoas dizem, mas o meu processo era igual. Mas será que era igual? Né? Será que era igual? Às vezes não é igual, é parecido. Você acha que é igual. Né? Então, é muito importante que nós tenhamos isso presente. São magistrados experientes, acostumados a julgar processos complicados, estão julgando tranquilamente. Os resultados vêm dessa maneira, muito aparentemente bem. Assimétrica. Muito bem, um outro assunto que está afligindo toda a sociedade aí, a gente se debruça muito sobre ele aqui na nossa rede RS, desembargador Túlio Martins, é a questão do feminicídio. No último balanço da Secretaria de Segurança Pública, uma alta de 133% dos feminicídios no estado. O crime que mais cresce é o crime que não, infelizmente, ele não cede, ele não dá nenhum indício de queda. Os outros crimes têm dado, né? São números positivos, inclusive, que a gente tem noticiado. No mês passado, o latrocínio também teve um salto, fora do comum, mas o feminicídio tem uma série de iniciativas, inclusive do Poder Judiciário. Sim. Mas parece que a sociedade, por mais que ela discuta, por mais que ela debata, por mais que ela consiga investigar quais são as causas, ela não consegue chegar no âmago e no freio desse crime. O que está acontecendo com a sociedade, na sua visão como desembargador, até como jornalista também, que o senhor é, e o que o Poder Judiciário consegue fazer em cima desses números? Bom, primeiro eu acho um vexame para o homem gaúcho. Esses números aí são um vexame para nós. Né? São homens que não aceitam qualquer rejeição ou desamor, ou não importa lá o que seja, e praticam este tipo de ato que é absolutamente inaceitável. Eu vejo o empoderamento feminino, para usar essa palavra que eu gosto, o empoderamento, num processo de expansão exponencial. A mulher começa a ganhar realmente muito espaço no campo social a partir da Segunda Guerra Mundial, onde ela entra para o mercado de trabalho e não sai mais. Isso na Rússia, nos Estados Unidos, no Brasil, na Inglaterra, na França, na Alemanha. Bom, a mulher profissional e capaz de prover o seu sustento, ela é uma ameaça para o homem inseguro, para aquele sujeito que tem aquela visão de que deve ser o provedor e também o dominador, como se uma coisa desse direito à outra. Depois vem a pílula anticoncepcional, nos anos 60, que permite uma liberdade total para a mulher, que é algo absolutamente maravilhoso e desejável para toda a sociedade, mas que realmente mexe de novo com a insegurança masculina. E assim vai avançando. Eu estava pensando outro dia, o Renato, isso é tão enraizado, isso é tão profundo, que se nós pegarmos a música sertaneja, que é todo mundo é traído o tempo todo, sempre tem um recadinho de violência, tem alguma coisa subliminar nesse sentido. O Sidney Magal, que não era sertanejo, que foi lambadeiro, surfista, ator, etc. Mais o brega dos anos 70, exatamente. 80, né? Um sujeito incrivelmente simpático, que até virou adjetivo, Magal virou adjetivo. Isso, exato. Né? Ele tem uma música lá nos anos 80, se eu te pego com outra, te mato, te mando umas flores e depois escapo. Imagina. Então, isso é muito arraigado, mas nós não podemos de maneira nenhuma aceitar isso. Nós não podemos ficar passivos. O tribunal não fica passivo. Nós temos centros e varas especializadas em violência doméstica, temos programas muito objetivos, muito concretos de acolhimento de mulheres que sofreram violência. Tem a questão das medidas protetivas, que são concedidas de uma maneira geral com base na palavra da ameaçada, da ofendida, mesmo que isso eventualmente leve a alguma injustiça, mas infelizmente é necessário que isso aconteça. Mas a partir de um determinado momento parece não haver freio para isso. O tribunal agora está numa campanha, nós estamos com uma parceria com a AGERT, que é uma parceria extremamente nobre, porque é capilarizada, atinge todo o estado do Rio Grande do Sul,
com spots de rádio e um VT de televisão, falando para o homem. Falando para o homem, olha, não se comporte assim, isso não é ser forte, isso não é ser viril, isso não é ser respeitado, isso não é ser homem. Isso é ser covarde. Isso é ser covarde fazer isso. Tá? Amanhã nós teremos um evento, até eu vou antecipar um pouquinho. Já ia perguntar. Diálogo, teremos... Vozes em Diálogo, Justiça e Jornalismo no Enfrentamento à Violência de Gênero. Amanhã, 16 de junho, no Tribunal. O que nós queremos amanhã? Nós convidamos os jornalistas, convidamos os veículos para um debate. Nós não temos nenhuma fórmula pronta para isso, nós queremos falar, ouvir e talvez consigamos chegar a alguma coisa mais concreta sobre a maneira de noticiar estes feminicídios ou consumados ou agressões, ou tentados ou agressões em geral. Por quê? Porque muitas vezes nós normalizamos isto já na manchete da notícia. Por traição matou a companheira, como se a traição justificasse. Tivesse quase absolvido. Quase absolvido, né? Não é, e veja bem, isso aqui que eu estou dizendo é uma coisa perigosa. Não é não dar notícia. Sim. É não inserir com destaque isto que não é destaque. Porque nós precisamos continuar naquilo que é a base do jornalismo. Quem, como, quando, onde, por quê. O jornalista não pode se afastar disso. Nunca. Né? Por incrível que pareça. Famoso lead. Exatamente. Né? Agora, isso partiu, vê que interessante, isso partiu de uma falha nossa lá no tribunal, essa ideia. Houve aquele crime daquela senhora que foi esquartejada, um negócio horroroso. O crime da mala, aquele, né? Exato. E da rodoviária. Dona Brasília. Isso. A senhora tinha esse nome estranho, Dona Brasília. E um dia nós colocamos no nosso site, crime da mala, terá início, audiências, não sei o quê, o recurso e tal. E alguns colegas entraram em contato com a diretoria de comunicação dizendo, olha, não vamos usar crime da mala, isso aí fica uma coisa um pouco bizarra, chamando a atenção e tal. Que é o costume da imprensa criar esses apelidos, né? E nós nos demos conta e passamos a chamar Caso Brasília. Né? Utilizamos agora isso. E a partir daí começamos a pensar, a conversar. E amanhã é isso. Amanhã nós traremos uma jornalista, Nádia Oliveira, que é de Pelotas, que escreveu um livro muito interessante. Ela fará uma palestra lá, e a partir daí nós conversaremos, chamado Histórias de Morte Matada, contadas como se fossem histórias de morte morrida. Que é exatamente esse ponto. E todos querem muito ouvi-la, né? O que se extrai da notícia, né? Como se uma herança, a guarda do filho, a traição ou a disputa com o sogro, tudo isso ao mesmo tempo, nos legitimasse ou normalizasse ou atenuasse a conduta do homicida, né? Do homicida que pratica o homicídio qualificado na forma de feminicídio. O vicaricídio, que infelizmente começou a aparecer agora, que é o crime da Medeia, né? Vem lá de 2000 anos antes de Cristo, que é o mais terrível de todos, né? Que você destrói a prole e deixa a pessoa viva, é uma coisa horrível. Você mata uma outra pessoa que a vítima gosta muito, né? A vítima atingida. Exatamente. Um filho, e a uma Medeia filha, mata os filhos. Uma mãe, a Medeia mata os filhos. Mas pode ser uma irmã também. É prejudicar aquela pessoa que o agressor quer atingir, matando uma outra pessoa. Que vai ter o sofrimento de perder e a culpa inconsciente que se forma na pessoa. Imagina. Porque sempre isso a gente vê assim na vida real, nesse tipo de coisa, sempre tem a culpa do que sobreviveu. Muito interessante, que é uma culpa que não existe, claro. Ninguém tem culpa de ter sobrevivido a alguma coisa, mas a pessoa fica com aquilo, porque eu. Né? Então, nós temos trabalhado nesse sentido e vamos continuar, e a polícia faz a mesma coisa, o Ministério Público, enfim, todos participam, a Defensoria. E é muito importante não deixar esmorecer esse debate, Renato, e essa crítica e esse posicionamento de condenação a este tipo de conduta. Eu acho que é muito importante que a gente não perca o ânimo, porque a situação
olhando assim, ela realmente é grave. Mas essa linha de comunicação que o senhor comentou realmente eu acho que esse evento amanhã é muito importante para discutir, debater, até receber novas ideias. Por exemplo, a deputada estadual Nadine Anflor, né, que é a deputada que é delegada e foi chefe de polícia, ela tem uma tese. Ela já deu numa entrevista dizendo o seguinte, que ela defende a não divulgação do feminicídio, como era no suicídio dos anos 70. O senhor está lembrado que a imprensa londrina, principalmente, fez um pacto, porque lá em Londres o pessoal estava se atirando de cima da ponte, tem muita gente se matando, e aí a imprensa resolveu fazer um pacto, não vamos mais divulgar. E isso perdura até hoje. Existe hoje na imprensa um pacto, né? Só que o suicídio, a pessoa ela faz mal a ela mesma só, né? Então eu não sei se esconder, entre aspas, né, os feminicídios iria ajudar. Porque, claro, a gente sabe que a notícia também ela é um componente que vitamina a cabeça, né, dos criminosos que gostam de um pouco de fama também, né? Mesmo que seja inconsciente. Não é fácil, né? É uma questão muito interessante essa, Renato, porque em relação ao suicídio, é científico. Sim. Que excita o suicida, né? Eu estava em um evento em Santa Catarina, agora 3 semanas ou 4 semanas atrás, e algumas pessoas da Prefeitura de Porto Alegre estavam junto e uma pessoa me mostrou um vídeo de 5 minutos antes de alguém se suicidando no viaduto Otávio Rocha. Que horror. E eu fiquei sabendo dos números ali, um negócio impressionante. Em 2025, eu vou falar só essa parte, que o resto eu acho que é um assunto reservado da Prefeitura. No ano de 2025, 51 pessoas se mataram ali. 51? Uma por semana, né? Imagina. E existe esse pacto funciona, eu acho que ele é muito virtuoso. Tá? E às vezes, para o jornalista, eu fico pensando principalmente o jornalista que está sem assunto e que tem que entregar alguma coisa, o editor está cobrando e o sujeito está com um suicídio ali cheio e não comunica. Eu acho que é um serviço. Em relação ao feminicídio, eu tenho muitas dúvidas. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Tenho muitas dúvidas. Eu não gosto da ideia de não comunicar as coisas. Que é complicado também, né? É muito complicado. Deixar simplesmente a ocorrência acontecer exatamente, e não vir à tona, né? Eu sempre lembro isso aí, claro, por um outro motivo, que era a censura política, da epidemia de meningite nos anos 70, que ninguém sabia, todos nós vivíamos no meio de uma epidemia de meningite e ninguém sabia, né? O feminicídio, se ele não é divulgado, se ele não vem pela televisão, pelos jornais, não chega pelo rádio, talvez uma vítima em potencial sequer se dê conta que ela é uma vítima em potencial. Aqueles sintomas, exato. Pequenas grosserias, trabalhar a prevenção, né? Um grito. Os alertas, claro. Exatamente, os alertas. Então, não sei. Mas é para isso que nós teremos o debate amanhã, e eu acho que todos os debates que nós tivermos nesse sentido são muito importantes e particularmente se estiverem associados a ações concretas. Muito bem, por isso um evento muito importante amanhã no Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Só para a gente fechar de vicaricídio, o senhor citou, nós temos já um primeiro caso, né, uma primeira vítima oficial no estado de vicaricídio, uma garota de 15 anos. A menina foi morta pelo padrasto como forma de vingança contra a ex-companheira no noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Por enquanto foi um indiciamento, né? Na base da polícia, né? Na esfera da Polícia Civil, ainda não chegou ao Tribunal de Justiça, né? Não. Não é um caso que está sendo julgado. Da polícia vai para o Ministério Público. Sim, do Ministério Público, apresentada a denúncia. Certamente será apresentada a denúncia para o juiz e aí o processo segue, né? Segue o seu curso. Mas é algo também que vocês, desembargadores, juízes, terão que se preparar também, porque é um novo tipo de crime, né? Com certeza, a ser julgado. Com certeza. É muito próximo do feminicídio, né? E é uma coisa horrenda. É um derivado, né? Terrível. É uma coisa terrível. Um derivado assustador, né? Doutor Túlio Martins, o senhor assumiu o Conselho de Comunicação em fevereiro, né? E o senhor tem experiência, já esteve lá há muitos anos e agora volta. Quais são os principais desafios? Continua aquela necessidade do Poder Judiciário se abrir mais para a sociedade, ser mais transparente, usar a comunicação para isso, usar o jornalismo para isso também?
sem dúvida. E nos 6 anos que eu estive fora, houve uma expansão física e uma expansão funcional, digamos assim, da comunicação social, que nos ofereceu mais instrumentos de trabalho, mais pessoal qualificado. E nós temos uma equipe de primeiríssima qualidade, eu te digo, porque nós temos uma mistura lá de funcionários que são do quadro, que são concursados e que têm a formação em jornalismo, a começar pela nossa diretora-geral, que é a Adriana Arias, que tem experiência, há muitos anos faz isso, com jornalistas que vieram de veículos. E isso é muito importante, eu nunca abri mão disso. O sujeito, o cara que foi o canetinha, que sabe cobrir um velório, um acidente, aí tem que ir lá no Grêmio, porque aconteceu não sei o que, aquela vidinha. Isso é muito importante se ter. E nós temos estas pessoas, um grupo heterogêneo muito bom, e publicamos tudo. E o repórter que chega lá pedindo alguma informação, ele vai receber a informação desde que nós tenhamos a informação e que não seja segredo de justiça. Se for segredo de justiça, nós vamos dizer por quê. Claro. Que não podemos dar informação. Se alguém chegar lá com uma história só dele, que ninguém sabe, pedir algum dado, não vamos furar o repórter. Né? Isso aí avança. Se um dia nós tivermos que dar a notícia, evidentemente nós daremos. E publicamos no site, nas nossas mídias sociais, informativo, enfim, é extremamente capilarizado. O nosso Instagram é muito poderoso. Procuramos atualizar a linguagem e o visual sem cair na vulgaridade e sem deixarmos de utilizar estes canais que nos conectam muito com o público mais jovem e com o público também um pouco mais velho, que está se acostumando, né? A gente acha que as pessoas não sabem usar, mas sabem, né? Às vezes apanha um pouquinho, mas utiliza. Nós temos uma resposta, nós temos números de seguidores muito expressivos. Nós temos um projeto muito bonito chamado Influencers, que são funcionários que voluntariamente fazem isso porque querem, do interior do Estado, que nos enviam notícias, sugestões, pautas e ideias. Existe uma curadoria do tribunal e, a partir dali, nós divulgamos ou efetivamos os projetos. E fazemos essa cobertura dos julgamentos, dos júris. Né? O nosso lead case aí foi o caso Bernardo, né? Que eu ainda estava na comunicação, foi bem no fim do meu primeiro período, que quando terminou parecia um seriado da Netflix, né? Todo mundo, eu me lembro que terminou depois do horário de expediente, meu pessoal lá, ninguém foi embora, nem eu, ficou todo mundo no sofá assistindo, né? Então nós temos feito isso, é muito importante para as pessoas terem uma ideia de como funciona e tal, e se posicionarem e naturalmente que às vezes as críticas vêm, né? Nem sempre as pessoas concordam com os resultados, mas o júri, nesse caso, ele é muito importante porque a pessoa está vendo ali, se ela quiser assistir, ela vai assistir o júri. É transparente, inteiro. Né? É transparente. Teoricamente, ela pode fazer isso e ir lá no tribunal do júri assistir, mas aí tem que saber quando é que é o júri, tem um deslocamento físico, é outra situação. Mas se está em casa... Então, nós temos feito todas estas coisas e atendemos todo mundo. Pode ser o veículo, o menor veículo ou o mais importante, nós atendemos todos, sempre. Muito bom, muito bom. Desembargador, nós temos aqui o vídeo, então, que o senhor citou, né, dessa campanha. Sim. Focada no homem, né, que eu acho que é importante também esse recado ao público masculino, né. E, como o senhor disse, foi feita uma parceria com a AGERT, Associação Gaúcha de Empresas de Rádio e Televisão, para passar em todos os veículos. Também passa aqui na Rede RS e a gente vai mostrar agora o vídeo na tela. Ciúme não é cuidado, é controle. Descontrole não é acidente, é agressão. Agressão não é briga, é violência. Violência não é impulso, é crime. Homem, a escolha é sua, a responsabilidade também. Escolha o respeito. TJRS, no enfrentamento à violência contra a mulher.
Olha, muito importante esse recado aí aos homens, né? Porque eu acho que é algo que até pouco tempo a gente estava meio que relevando, né? Deixando passar, de conversar com o público, né? Não que todos os homens sejam agressores, não é isso, né? Mas a gente tem que criar essa consciência também dentro do público masculino, né? Que é vergonhoso. Tipificar o crime, que realmente é vergonhoso, é uma covardia, como o senhor disse. Exatamente, é uma covardia. Exatamente. Doutor Túlio, então amanhã, Vozes em Diálogo, Justiça e Jornalismo no enfrentamento à violência de gênero, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela visita, muito obrigado pela entrevista, sucesso aí em mais um desafio. Eu agradeço muito, Renato, longa vida a essa emissora, aquela bela voz que você ouviu da Patrícia Cavalheiro, que trabalha conosco. Colega né? nosso. Foi colega de televisão. Ver a qualidade das pessoas que tem muita gente boa lá. Tem muita gente na equipe da Adriana. Eu gosto muito de ser entrevistado por ti. Muito obrigado. Eu gosto muito de entrevistar o senhor. Muito obrigado. E não somos parentes. E não somos parentes. Túlio de Oliveira Martins, Renato de Oliveira Martins. É uma coincidência maravilhosa. Muito obrigado, desembargador. Obrigado, valeu. Grande abraço e até a próxima. Estamos sempre à disposição. Depois do intervalo, a gente recebe o chefe da Casa Civil, Ranulfo Vieira Júnior, aqui ao vivo. Vamos falar sobre o projeto de 27 bilhões de reais da CMPC que está previsto para a Barra do Ribeiro e que enfrenta questionamentos judiciais e incertezas no processo de licenciamento. Vamos entender como é que está este debate, né? Os impactos para a economia gaúcha, as expectativas do governo para a concretização deste empreendimento e outros assuntos aqui também relacionados, inclusive a reconstrução do Estado e depois da enchente de 2024. O intervalo é rápido, a gente já volta, eu espero vocês. Estamos de volta com a RS em Movimento, aqui pela Rede RS, o primeiro canal de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil. Uma mobilização em frente ao Palácio Piratini na manhã desta segunda-feira reuniu lideranças políticas, empresariais e representantes da comunidade para defender a instalação da nova fábrica da CMPC em Barra do Ribeiro. O empreendimento prevê investimento de 27 bilhões de reais e está no centro de um debate sobre licenciamento ambiental. O governo do estado reforçou que o processo segue os critérios técnicos e legais exigidos pela legislação. Vamos assistir na tela. Representantes de municípios, entidades empresariais e lideranças políticas participaram nesta segunda-feira de um ato em apoio ao projeto Natureza, da CMPC, previsto para ser instalado em Barra do Ribeiro. O empreendimento prevê investimentos de 27 bilhões de reais e é considerado um dos maiores projetos privados em andamento no Rio Grande do Sul. Durante a mobilização, o governador Eduardo Leite afirmou que o estado acompanha o projeto desde as primeiras negociações para atrair o investimento e reforçou que o processo de licenciamento ambiental está sendo conduzido dentro das exigências legais. Eu fui pessoalmente ao Chile, no meu primeiro mandato ainda, para convencer a empresa no sentido de que haveria espaço para botar mais uma planta de celulose aqui no estado. Construímos as condições para que isso acontecesse. Estamos respeitando a legislação no processo de licenciamento, atendendo a todas as exigências legais, inclusive a do componente indígena. O procurador da República, do Ministério Público Federal, ele tem uma interpretação diferente de que esse componente indígena deve atender um espectro maior dos indígenas do estado. Nós divergimos dessa interpretação. Ela está diferente do que a legislação exige, essa interpretação do Procurador da República, e estamos nos manifestando no processo judicial relativo a isso. Paralelamente, está transcorrendo o processo de licenciamento dentro da legislação. A FEPAM, que é o nosso órgão federal, aguarda a manifestação da FUNAI. No momento que a FUNAI se manifestar, a gente pode concluir o processo de licenciamento. A FUNAI é o órgão do Estado brasileiro que analisa a questão indígena. Então, o governo do Estado está trabalhando, fazendo o processo de licenciamento dentro das normas, respeitando a legislação, alinhado com a FUNAI, com o governo federal. É um investimento importante não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil. Então, estamos respeitando toda a legislação. Temos confiança de que essa decisão judicial não acontecerá, porque nós estamos fazendo a coisa certa do jeito certo. Segundo o governo, todas as etapas previstas na legislação ambiental e nas normas relacionadas às comunidades indígenas estão sendo observadas pelos órgãos responsáveis. A manifestação ocorreu em meio ao debate judicial sobre o licenciamento do empreendimento.
O governo estadual sustenta que o processo possui respaldo técnico e jurídico e defende a continuidade da análise para garantir segurança aos investimentos e às comunidades envolvidas. E para tratar deste e outros assuntos, nós estamos recebendo aqui no estúdio do RS em Movimento o chefe da Casa Civil, secretário Ranolfo Vieira Júnior. Seja bem-vindo, secretário. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Renato Martins. Mais uma vez, um prazer, uma satisfação muito grande. A honra é minha. Conversar contigo aqui no programa RS em Movimento. E RS em Movimento tem tudo a ver com o estado do Rio Grande do Sul. Neste momento, né, nós não paramos, enfim, o RS se movendo a cada momento, a cada dia, buscando aí o desenvolvimento cada vez mais do nosso estado. E essa pauta primeira que tu trazes, né? Essa questão da CMPC. Da CMPC, é importante fazer uma breve recapitulação disso. Ainda no primeiro mandato do governador Eduardo Leite, na ocasião, eu era vice-governador do estado, o governador Eduardo e uma comitiva de gaúchos foram ao Chile conversar com o board da CMPC, apresentando exatamente, né, a possibilidade da instalação de uma nova fábrica, de uma nova planta deste grupo aqui no nosso estado. A evolução disso fez com que nós chegássemos aí no ano de 2024, 2025, enfim, e acabássemos então fazendo esse anúncio, que é o maior investimento já ocorrido em solo gaúcho. São 27 bilhões de reais o investimento dessa nova planta no município da Barra do Ribeiro. Então é importante que se diga, que se faça essa breve recapitulação, que essa iniciativa já vem lá do primeiro governo, né, do primeiro governo 2019-2022, e que foi amadurecendo e chegou nesse momento, né? Hoje recebi no gabinete da Casa Civil o prefeito de Barra do Ribeiro, a vice-prefeita, a representação política de deputados estaduais, federais daquela região, que representam aquela região, o governador Eduardo Leite, o vice-governador Gabriel Souza participaram inicialmente dessa reunião no gabinete da chefia da Casa Civil no Palácio Piratini, e num segundo momento, por assim dizer, o governador e o vice-governador, inclusive, nos dirigimos todos ao carro de som que estava fazendo, né? Que é o que apareceu na a manifestação apareceu aí no início, e lá, mais uma vez, ambos, tanto o governador quanto o vice, colocaram à disposição muito forte do estado do Rio Grande do Sul, desde o seu início, para que efetivamente se concretize esse investimento aqui no estado do Rio Grande do Sul. É importante ainda se dizer que a nossa Secretaria de Infraestrutura, do Meio Ambiente, muito atenta a isso, o processo de licenciamento cumprindo todas as etapas necessárias, a nossa Procuradoria do Estado, a nossa PGE. O que é PGE? PGE é a advocacia pública, né, que defende o Estado naquelas questões que são importantes para o Estado. Então, o nosso Procurador-Geral do Estado, Dr. Eduardo Cunha da Costa, esteve presente nessa reunião também. E, mais uma vez, o Estado judicialmente no processo se manifestando no sentido da lisura do processo até aqui. Então, nós não temos dúvida alguma de que efetivamente, né, com essa interlocução, com toda a representatividade, e hoje deu para se ver nessa manifestação a presença de vários prefeitos que representam aquela região do nosso estado, vários vereadores, deputados, várias lideranças empresariais. Então, todo mundo muito atento a isso. E, como disse inicialmente, é o maior investimento privado já havido em território gaúcho. São 27 bilhões de reais. Então, eu quero aqui
tranquilizar a sociedade gaúcha, tranquilizar aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que tudo que for possível e impossível para fazer, o Estado irá fazer como fez desde o início, nesse primeiro contato, ainda no primeiro governo, fazendo a visita, né, à direção da CMPC lá no Chile. E a partir daí, esse engajamento de todos no sentido de que se concretize esse investimento. Agora, secretário, por que a necessidade dessa posição tão firme do Estado, inclusive hoje com essa reunião e esse ato aí com carro de som e tudo? Existe uma insegurança? Se a FEPAM está tratando as consultas aos povos indígenas, né? A FEPAM, como disse, está fazendo o seu papel com toda a lisura, com toda a proteção ambiental. E a FUNAI se manifestou semana passada. A FUNAI se manifestou. Positivamente. Então, com todo o respeito que nós temos que ter, e aqui quero referendar isso ao Ministério Público Federal, temos um respeito, que bom que nós vivemos numa sociedade democrática de direito, né? E o Ministério Público é uma dessas instituições que tão bem representa isso, mas nós temos uma divergência concretamente, especificamente com relação a esse caso. E essa divergência está sendo levada ao foro adequado, que é judicializada a matéria na Justiça. Então, nós estamos lá, né, através dos nossos advogados públicos, da Procuradoria do Estado, nos manifestando nos autos como tem que ser. E, como disse, não temos dúvida que nós vamos chegar a bom termo nessa questão. Muito bem, vamos falar um pouquinho de reconstrução do Estado. Tem duas questões aqui que eu queria tratar com o senhor. Uma delas é um projeto de empréstimo internacional, uma reserva emergencial de 332 milhões de dólares, que pode ser contraída junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, o BIRD, com garantia da União, justamente para financiar a reconstrução do Estado. É isso, secretário? Não é bem isso. Desculpa, Renato, mas então, tu me dá corrija, a oportunidade daqui de explicitar um pouco melhor então, do que se trata esse projeto. Em realidade, tu estás certo quando fala, são 332 milhões de dólares, né? É feito com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Mas ele o BID. O BID é o Banco Mundial. O BID, e ele tem um caráter emergencial. Sim. Não é para cobrir despesa do que aconteceu em 2024. Não, reserva emergencial para o futuro. Para o futuro. Emergências futuras. Me expressei Tomara que isso não venha novamente a ocorrer. Claro. Aquilo que nós passamos no ano 2024, né? Estamos aí nos preparando cada vez mais, qualificando nossas equipes cada vez mais. Se porventura venha a ocorrer algum episódio semelhante àquele, nós temos um tratamento diferenciado e esse empréstimo faz parte, inclusive, disso. O que é esse empréstimo? É uma antecipação de um crédito que só será utilizada se nós estivermos numa situação de emergência futura. Mas a importância disso, essa emergência tem que ser reconhecida, né? O estado de emergência pelo Congresso Nacional. Ou seja, não tem como o Estado gastar esse dinheiro se não for para aplicar num desastre dessa natureza, depois de haver o reconhecimento da calamidade pública pelo Congresso Nacional. Então, nós estamos nos antecipando. Então, em 48 horas, 72 horas, havendo uma situação dessa natureza, reconhecida pelo Congresso Nacional, o Estado do Rio Grande do Sul disporá desse crédito já pré-aprovado. Esse é o objetivo, né? Exatamente nessa visão ampla do trato dessa questão. Porque normalmente nas outras tragédias o poder público normalmente tem que correr atrás depois para fazer contrair um empréstimo para poder levantar recursos. Busca recursos daqui, junta dali, etc. Faz o Pix solidário, enfim, tudo foi importante. As vaquinhas, tudo. Faz tudo.
tudo foi importante. É importante que eu diga isso, reafirme aqui. Mas essa é uma forma do Estado já estar organizado até nesse sentido. Já está se necessário for, passando por uma situação emergencial reconhecida pelo Congresso Nacional como calamidade pública, terá à disposição esse crédito já pré-aprovado pelo BID. Essa é a questão. Importante salientar, não poderá utilizar esse dinheiro para qualquer outra coisa que não seja essa. Eu quero até aqui dizer, né, no meu ponto de vista, tomara que nós nunca tenhamos oportunidade de utilizar esse recurso. Eu ia concordar com o senhor. Que é um bom sinal, isso. Que aí não passaremos por uma situação... que o governo não precise desse empréstimo. Tomara que a gente nunca precise desse empréstimo. Não. Mas se necessário for, ele está lá... Burocraticamente e administrativamente ele já está exatamente, é isso aí. Para agilizar realmente. Sem dúvida alguma. Muito importante, é um modelo de empréstimo inovador. Inovador. Né? Bem interessante. É um empréstimo inovador, é trazido pelo BID e em razão exatamente dessas tragédias. Por essas tragédias que não são afetas somente ao Rio Grande do Sul. Claro, o mundo todo. Ao Brasil como um todo e ao mundo como um todo. E nem sempre enchente. Às vezes incêndios naturais. Nós temos agora, por exemplo, né, as previsões do El Niño forte, em que parte do Brasil vai vivenciar uma seca. Exato. Parte do Brasil deverá ter um incremento na questão das queimadas e talvez parte do Brasil tenha outros fatores aí, como, por exemplo, enchentes, deslizamentos, enfim, né? Tem tudo isso, infelizmente, no Brasil todo. No Brasil nós temos. E na no América mundo do Sul, como um todo, né? A Europa vivendo ondas de calores extremos, os Estados Unidos também. Então, realmente, o clima mudou, infelizmente, né, secretário? O clima mudou e outra questão que eu gosto sempre de trazer essa questão, Renato, e aproveito aqui a qualidade do teu programa, né, e a nossa, aquelas pessoas que estamos assistindo, né, que até isso, a intensidade, infelizmente, a intensidade em que tem ocorrido fenômenos dessa natureza em todo o mundo, por um outro lado é bom pelo seguinte, o negacionismo ambiental parece que as pessoas estão vem cá, mas para isso, está acontecendo mesmo, isso não é brincadeira, isso em todo o mundo acontece. E os estudos, né, a ciência aponta que cada vez mais o mundo viverá situações dessa natureza. Infelizmente, mas é isso que a ciência aponta. Dentro disso, a Assembleia também recebeu um projeto de lei do Executivo criando a Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Secretaria essa que já tinha sido anunciada, né, pelo governador em março, justamente contra eventos climáticos extremos, secretário. Exatamente. Aqui são dois temas que é importante abordar. O primeiro deles é o seguinte, nós estamos muito melhor preparados do que estávamos em 2024. Que bom. Não tenho dúvida alguma, seja do preparo, seja dos equipamentos adquiridos ao longo desse período até agora. A Defesa Civil, que hoje afeta a Casa Militar do Estado, tem todo o conhecimento, a expertise técnica necessária para o enfrentamento de qualquer situação dessa natureza. Ponto. Isso é uma questão. Mas, por outro lado, o governo entende que uma secretaria especializada, técnica, com esta visão e por tudo que a ciência aponta neste momento, é fundamental em termos de futuro. Então, depois de amadurecer esta ideia, de muita discussão, de muito preparo, é que o governo apresentou, e está em tramitação na Assembleia Legislativa, um projeto de lei criando a Secretaria, né, da Defesa Civil, com todos esses aspectos aqui
que eu trago na minha manifestação. Isso dá mais poder, mais rapidez, mais agilidade, mais orçamento? Sem dúvida alguma, dá mais poder, dá mais organicidade de ação, enfim, né? Tem o status de uma secretaria, isso é importante também na consecução, na busca aí do objetivo. Então é nesse sentido. Mas, por outro lado, é importante que eu diga, se não aprovada, não vai alterar aquilo que está preparado, que está sendo preparado pela Defesa Civil. E aqui também é importante salientar, né? A Defesa Civil não é só o pronto atendimento quando acontecer ou na eventualidade de acontecer o desastre, né? A Defesa Civil passa também, e um investimento muito forte do Estado, na questão da previsão. Então, os técnicos, homens e mulheres que nós temos lá, de alto preparo, de alta envergadura, de alto conhecimento nessa área que não tínhamos em 2024, que agora temos, os equipamentos espalhados por todo o estado do Rio Grande do Sul. Novos radares. Nos dão, né? radares, enfim, nos dão um outro patamar para o atendimento numa eventualidade de que tenhamos uma nova ocorrência semelhante ou nos mesmos patamares daquela havida em 2024. Secretário Ranolfo, o senhor foi vice-governador do estado, né, ao lado de Eduardo Leite, durante 4 anos, e um dos anos, 2022, o senhor foi governador do estado, do Rio Grande do Sul. Eu fui vice-governador 39 meses e respondi pela Secretaria de Segurança Pública. Tivemos também lá o RS Seguro durante esse período, enfim, importante. E quando o governador acaba deixando o governo para ser candidato a presidente da República, lá no ano de 2022, em março de 2022, eu, como vice-governador, dentro da função constitucional do vice-governador, assumo o governo do Estado, portanto, sou governador do Estado durante 9 meses do ano de 2022. O senhor entrou para esse time seleto, né, da história do Estado do Rio Grande do Sul, de ter sentado na principal cadeira do Palácio Piratini. Se o senhor tivesse que elencar uma única prioridade, ou pelo menos a mais importante, né? A mais importante prioridade é um pouquinho de pleonasmo, mas uma prioridade para o próximo governo do Estado do Rio Grande do Sul, para onde o Estado do Rio Grande do Sul tem que caminhar? Eu vejo aqui, tu me dá a oportunidade de dizer algo que para mim é de extrema e fundamental importância, especialmente pelo que nós estamos vivendo nos últimos tempos, né, de eventos climáticos adversos. E aí eu entro na questão que não é da enchente, eu entro na questão da estiagem. Então, a representatividade que o agro tem no PIB gaúcho, e isso não se faz de um dia para o outro, é importante, isso tem que ser uma política de Estado, não uma política de um governo, tão somente, é a questão de nós termos aí um olhar especial na questão da estiagem, com medidas, né, que no mínimo minimizem esses períodos. E aí eu posso citar a irrigação, uma série de outras medidas, mas que são fundamentais. Porque, além de trazer, né, a queda do PIB acentuado, a questão econômica do Estado como um todo, o reflexo que isso tem pela representatividade dessa área, nós temos também, né, aquele que está lá na ponta produzindo, que é afetado diretamente. Se eu pegar os últimos 10, 15, 20 anos do Estado do Rio Grande do Sul, quantos episódios de estiagem nós tivemos ao longo dos anos, quanto nós deixamos de ganhar, tanto lá o produtor, o Estado como um todo, na arrecadação, o desenvolvimento. Então isso, como disse, tem que ser um olhar de Estado. Medidas que ao menos minimizem momentos dessa natureza no Estado do Rio Grande do Sul, pela representatividade que o agro como um todo tem
no nosso produto interno bruto. E que sobreviva às intempéries ideológicas desse Estado, né? Que sobreviva às intempéries ideológicas. E que priorize o nosso agronegócio. Priorize o nosso agronegócio. Claro, que se me der a oportunidade, eu for pontuando, a educação também é fundamental. A sua área de segurança também, a né? segurança continuar, nunca é demais lembrar. Em 2019, nós tínhamos o município de Alvorada que estava entre os 10 mais violentos do Brasil. Era o 6º mais violento do Brasil. A nossa capital, Porto Alegre, estava entre os 50 municípios mais violentos. Hoje nós não estamos muito longe disso. Nós saímos do 9º lugar no ranking do Brasil para o 3º no último ano, né? Está tudo resolvido? Claro que não está resolvido. Tu abordava agora há pouco a questão do feminicídio. Né? O feminicídio, sem dúvida alguma, e aí a experiência que eu tenho como operador de segurança pública, o feminicídio acaba no seu último momento, né, desembocando na segurança pública. Tem várias ações antes disso que são fundamentais, mas é algo que não pode sair, tem que cada vez mais entrar no radar. Nós temos que entrar, é uma questão assim, pragmática, histórica, eu diria, né? Sempre existiu esse crime? Do machismo. Sempre existiu? Sempre existiu. Na sua época como delegado, como chefe de polícia? Sempre existiu. Sempre existiu. Talvez, agora está se dando mais transparência. Mais transparência, sem dúvida alguma. Isso influencia, mas não é o fundamental. Mas nós temos que quebrar uma cultura. A cultura do machismo. Esta é a verdade. Então são várias instâncias anteriores à segurança pública, a questão do feminicídio. Mas, como eu dizia, a segurança evoluiu muito. Saímos do 9º para o 3º. Temos que melhorar? Claro que temos que melhorar. Embora eu também tenha que afirmar aqui, como operador de segurança pública, em nenhum lugar do mundo se erradicará o crime, né? Mas temos cada vez mais que diminuir e melhorar. Mas melhorou muito nesses 7 anos, 8 anos aí que completa, o RS Seguro completou 7 anos no mês de fevereiro desse ano, o ano que vem completa o 8º ano. Mas temos inúmeras outras áreas. Nós temos a questão da logística, da infraestrutura do Estado. O Estado não tem como aportar recursos na construção e depois da manutenção de rodovias. Então nós temos que buscar saídas para isso, né? Mas essas questões para mim são prioritárias. A questão do enfrentamento à estiagem, parece que medidas, e a irrigação talvez seja a menor delas como política de Estado. A questão da educação, nós saímos de 10, 15 escolas de turno integral para 400 e poucas escolas de turno integral. Avançamos muito, mas temos que avançar muito no potencial da educação no Estado do Rio Grande do Sul. E entra aí também a questão da infraestrutura, que é fundamental para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Durante esse ano, como chefe da Casa Civil, o senhor se engaja em campanha eleitoral ou o senhor terá uma atuação mais técnica? Bom, tu também me dá uma oportunidade de dizer aqui o seguinte, né? Eu fui vice-governador do Estado, era pré-candidato, fui pré-candidato a governador do Estado pelo meu partido, lá em 2017. Em 2018, no primeiro semestre, acabamos compondo os 2 partidos à época e o delegado Ranolfo figurando como vice-governador na chapa liderada pelo Eduardo Leite. Nos elegemos, governamos os 4 anos, abri mão da candidatura em nome de um projeto como governador do Estado. O Eduardo foi para ser candidato a presidente da República, acabou não dando certo aquela candidatura, retornou, avaliamos o nome do Eduardo do ponto de vista de potencial eleitoral, nós entendemos que era melhor do que o nome do Ranolfo. Eu fiquei governando, o Eduardo foi fazer a campanha da reeleição, primeiro governador reeleito na história recente do Estado do Rio Grande do Sul. Eu saio do governo e aí recebo um convite, vou dirigir uma instituição financeira da qual o Estado do Rio Grande do Sul tem parte, que é o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que é dos 3 estados do Sul. Estava lá quando o Eduardo me chama, um dia antes do meu aniversário,
Dia 7 de abril, estou de aniversário, dia 6 de abril ele me dá um presente, convidando para voltar para o governo, para a Casa Civil. Olha aí. Sem dúvida alguma, retorno ao governo com uma missão de concluir aquilo que iniciamos juntos lá em 2019. Venho para a Casa Civil, assumo a Casa Civil com uma responsabilidade muito maior do que a direção de um banco, de uma instituição financeira, claro. E venho com esse espírito para o governo. Faz campanha ou não faz campanha, secretário? Eu sequer tenho filiação política partidária. Sim, o senhor saiu do 3 PSDB. anos, depois que eu ingressei numa instituição financeira, acabei me desfiliando ao partido. Perfeito. Eu tenho um candidato, né? Que é o candidato do governo do Estado do Rio Grande do Sul. O atual vice, Gabriel Gabriel Souza. O atual vice-governador, é o nosso candidato do governo, né, de continuidade a isso que está sendo posto aí. Então isso não é de se esconder de ninguém, não vou esconder de ninguém. Mas o senhor tem um estilo mais técnico. É o meu candidato. O senhor vai se dedicar à secretaria. Estou dentro do governo, na área, no centro nervoso. Até porque tem muito trabalho, de governo, né, muito trabalho. E um ano, a secretaria que já é difícil, num ano eleitoral, muito mais difícil ainda. Mais ainda. Mas venho para cumprir essa missão. Secretário Ranolfo, muito obrigado pela visita aqui à Rede RS, pela entrevista. Prazer em revê-lo e até a próxima. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição, desejo a ti um bom trabalho e um bom trabalho ao nosso programa IRS Movimento. Muito obrigado. Ranolfo Vieira Júnior, chefe da Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Uma operação diferente chamou a atenção de quem esteve no aeroporto Salgado Filho e no Hospital de Clínicas no último sábado. O cenário fazia parte de um simulado de risco biológico, que ensaiou a chegada de um avião de passageiros apresentando sintomas de uma doença infecciosa. O exercício serviu para avaliar a integração entre os órgãos envolvidos e a preparação das equipes para enfrentar eventuais emergências em saúde pública. Vamos assistir na tela. O exercício simulou a chegada de um voo internacional com passageiros apresentando sintomas respiratórios ao aeroporto de Porto Alegre. Logo após o alerta da tripulação, foram acionados os planos de contingência e instalado o Centro de Operações de Emergência do aeródromo. A primeira, a remoção dos passageiros mais graves e depois o encaminhamento dos passageiros com sintomas mais leves para uma área de isolamento dentro do aeroporto, também para fazer uma triagem e aí então a tomada de decisão em cima da conduta e do transporte desses pacientes menos graves também para o hospital. Antes da chegada dos pacientes, o Hospital de Clínica já se preparava internamente. A emergência foi reorganizada e 2 pacientes em atendimento foram remanejados para outros espaços, simulando o que aconteceria em uma situação real de risco biológico. As sirenes anunciaram a chegada das ambulâncias ao hospital. Um paciente em estado grave e 4 em estado moderado foram atendidos por profissionais no box de estabilização da emergência. Outros 15 pacientes em estado estável chegaram em uma van e foram encaminhados para a área de triagem. As equipes testaram protocolos de isolamento, o atendimento aos pacientes e a reorganização dos fluxos internos, para garantir segurança aos profissionais e aos demais usuários da instituição. 20 estudantes dos cursos de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul participaram da simulação como pacientes. Cláudia, que está no 3º semestre de Medicina, era a paciente mais grave, simulando uma pessoa de 58 anos. Os sintomas apresentados, então, eram dispneia progressiva, né? Febre, mialgia e episódios de diarreia. Então, lá durante o nosso voo, né? Essa paciente começa, então, a exacerbar, começa a respirar com bastante frequência, né? E, por isso, ela é atendida, então, de forma mais grave, por conta dessa dificuldade respiratória.
e aí a gente veio transferido para cá. Essa atuação, mais do que multiprofissional, mas intersetorial, ela é fundamental em situações de crise, né? Como a gente está vivendo nesse simulado. Este foi o 5º simulado de risco biológico realizado em Porto Alegre. A proposta foi avaliar tempos de resposta, identificar possíveis falhas e aprimorar procedimentos para situações reais de emergência biológica. Agora nós vamos ter 1 ou 2 reuniões de debriefing, de anotação, de conversa. Uma entidade pode dizer, olha, a sua viatura estacionou e trancou a ambulância, o seu protocolo podia melhorar, me ajudaria assim. Então, essa que é a ideia, que todos os entes que vão participar de uma emergência de verdade possam trabalhar organicamente juntos para evitar que, na hora da verdade, eles não estejam treinados. Tudo que envolve a segurança e a qualidade do atendimento de saúde passa por exercícios de simulação, passa por revisão de protocolos e revisão de fluxos assistenciais. Para isso, a gente precisa realmente fazer exercícios de simulação para poder comparar o que está na teoria, o que está no papel, com a ação em tempo real. Nada aconteceu, calma. Mas é importante simular justamente para testar, né, esses processos e serviços. Essa semana começou gelada aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ao Estúdio do Tempo para saber como serão os próximos dias e se vem mais frio por aí. Boa noite, Lucas Canever. Olá, boa noite, Renato, e boa noite para você também que nos acompanha nesse começo de semana no Estúdio do Tempo da Rede RS. E a semana começou com bastante frio aqui no estado e a tendência é que continue assim pelos próximos dias por causa da passagem de uma massa de ar polar pelo Rio Grande do Sul. O período mais gelado dessa semana vai ser entre hoje e quarta-feira, que é quando uma boa parte do interior gaúcho pode registrar mínimas entre 0 e 5 graus. Inclusive, não se descarta a possibilidade dos termômetros marcarem temperaturas negativas. Nesta terça-feira, as menores marcas devem acontecer lá na fronteira oeste do estado, na Serra Gaúcha e também na região da Campanha. Além do frio, essa massa de ar polar também pode provocar geada em diferentes pontos do nosso estado. E a quarta-feira deve seguir esse mesmo padrão, com marcas bem parecidas. A mudança deve acontecer só a partir de quinta-feira, que é quando a instabilidade retorna. Na quinta, a nebulosidade aumenta bastante ao longo do dia, o que deve fazer a chuva voltar para quase todos os pontos do nosso estado, menos em algumas áreas ali da Serra Gaúcha e do litoral norte. Os maiores volumes devem acontecer lá na fronteira oeste, com até 40 milímetros de precipitação. Em alguns pontos da Campanha, do centro e do noroeste do estado, chove um pouco menos, cerca de 30 milímetros. Esse aumento da nebulosidade também deve gerar um outro efeito, que é a redução desse frio mais intenso ao longo da noite. Na sexta-feira, a chuva perde força e fica bem mais restrita à metade leste do nosso estado. Mas vamos focar nessa terça-feira, porque chegou a hora de dar nosso giro pelo Rio Grande do Sul e conferir como o tempo fica amanhã em algumas cidades. Começando pela Serra Gaúcha, Caxias do Sul deve amanhecer com apenas 3 graus e as máximas vão até os 16. Gramado também vai ter um dia gelado, típico de inverno, com marcas que vão dos 3 até os 15 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, as máximas também vão até os 15 graus, mas as mínimas ficam na casa dos 5. Em Santa Rosa, as máximas não devem passar dos 17 graus ao longo das horas e o dia inicia com apenas 6 graus. Agora, lá na fronteira oeste, em Uruguaiana, a gente vai ver que a temperatura começa a diminuir ainda mais, com mínimas de 4 graus e máximas de até 16, justamente por causa da presença do sol. Mas se a gente for lá na região da Campanha, a gente vai ver que Bagé, sim, vai ser uma cidade bem gelada amanhã. Amanhecer de apenas 2 graus, com máximas que não superam os 14. No centro do estado, em Santa Maria, a temperatura vai dos 4 até os 16 graus nesta terça-feira. Ao sul, em Pelotas, a gente vai observar um outro município que vai ter um dia bastante gelado, com mínimas de apenas 2 graus e máximas de 16. Agora, se a gente for lá para o litoral norte, Torres, por exemplo, vai ter temperatura um pouco mais elevada, né? Mínimas de 8 graus com máximas de até 17. Mas aqui em Porto Alegre, a gente ainda vai ter um dia geladinho, com mínimas de 6 graus e máximas de até 14. E o sol aparece entre nuvens. Por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Uma boa noite.
Boa noite, Canever. No ponto de conexão desta segunda-feira, um debate sobre o possível tarifaço dos Estados Unidos e os impactos para a economia gaúcha. A jornalista Cris Viegas recebe os convidados. Vamos conferir na tela aqui o ponto de conexão a partir das 9 da noite. Luciano D'Andrea, gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior do Sistema Fiergues. O Rodrigo Velho, que é vice-presidente de Comércio Exterior da Federasul. O Renan Rain dos Santos, que é o assessor de Relações Internacionais da Farsul. E ainda o Leonardo Desorzi, que é o presidente do Sindimadeira do Rio Grande do Sul. Os convidados vão analisar os reflexos da medida para as exportações, a indústria, o agronegócio e também para os empregos no Rio Grande do Sul. Você não pode perder. Ponto de conexão a partir das 9 da noite aqui na Rede RS. Depois do intervalo, a gente fala sobre Copa do Mundo e também sobre o projeto de construção do novo Centro de Treinamento Colorado. O intervalo é rápido, a gente já volta, eu espero vocês. Estamos de volta com RS em Movimento e agora vamos falar de Copa do Mundo. Rogério Amaral, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato Martins, muito obrigado. Ânimos abalados com o Brasil? Não foi como se esperava, né? Quem nos acompanhou aqui durante a semana pré-Copa, ouviu que nós falávamos muito sobre essa seleção marroquina, que não era uma surpresa pelo que já tinha feito na Copa anterior, quarta colocação, pelo que desempenhou, inclusive, na Copa Africana de Nações, chegando à final, perdendo a final para Senegal. Então, nós tínhamos aí esse vislumbre de que não seria fácil passar Marrocos, mas, de qualquer maneira, pelo futebol apresentado pela seleção brasileira, especialmente no primeiro tempo, eu diria que foi uma decepção, né? Principalmente para o torcedor brasileiro, Renato. Os gaúchos, principalmente aqui em Porto Alegre, foram lá no cais, Embarcadero, né, assistir o jogo no sábado à noite. Um dos locais, né? Um dos locais que teve mais concentração, né? Vamos ver como é que foi lá, se teve alegria, se teve depois decepção. Vamos conferir na reportagem do Giovanni de Oliveira na tela. O cais foi um dos pontos escolhidos pelos moradores da capital para acompanhar a estreia da seleção. Os telões reuniram uma verdadeira multidão. E a torcida chegou muito empolgada. Gente, é óbvio que 3-0, né? 3-0, confiante, tu? 3-1 hoje. 2-1. E o Hexa vem? Com certeza, né? Este ano sim. Cabelo colorido, tem azul, tem amarelo. É pelo Hexa? Óbvio, vai vir por causa do meu cabelo, prometo. E hoje, quanto tu acha que vai dar o jogo? 2-0 pro Brasil. Mas com a bola rolando, o Marrocos fez jus ao rótulo de adversário mais difícil no Grupo C e deixou a torcida apreensiva. A empolgação virou silêncio. E de repente, a 8.000 quilômetros de Porto Alegre, em Nova Jersey, festa dos torcedores marroquinos. Por aqui, decepção com o gol de Ismael Saibari. Mas quando Vinícius Júnior driblou o zagueiro e chutou bonito para fazer o gol de empate, a alegria voltou no cais. No segundo tempo, as chances perdidas por Marrocos assustaram, enquanto as desperdiçadas pelo Brasil arrancaram suspiros. No final da partida, a torcida no cais ficou dividida. Alguns mais críticos, outros ainda confiantes. Falta seleção, né? Infelizmente. Os anos de ouro já foram. Mas eu esperava mais, esperava que tivesse a vitória. Se contra o Marrocos a gente já tomou um aperto na nossa zaga, eu acredito que contra qualquer time europeu a gente vai tomar um aperto muito maior. Não, eu acho que ainda é só o começo. Eu tenho muita fé que o Brasil pode alcançar voos muito maiores. Então, eu espero que vocês também tenham a mesma fé que eu, porque não adianta, uma andorinha não faz verão, né, pessoal?
A alegria virou decepção no final, Rogério. Mas essa mensagem otimista, né, por final aqui, é que realmente a gente tem que se apegar. Agora, também é preciso que se analise a seleção, né? Quando se imaginava que o Danilo ia ser o titular na lateral direita, entra o Ibanes. Nada contra o Ibanes, mas o Danilo é um jogador muito mais experiente, mais vivido. Depois tem a questão do meio-campo, onde o Casemiro já não é o Casemiro de outras Copas. E aí você tem na frente um Lucas Paquetá que eu discordo, né, frontalmente do técnico Carlo Ancelotti, do Paquetá ser titular. Porque para mim o Paquetá é um jogador que deixa muito a desejar, tanto na armação quanto na conclusão. E aí fica a questão do meio-campo. Será que vai manter o Paquetá? Não seria o caso da entrada do Danilo, que é o meio-campo do Botafogo, que é um volante que pode ajudar na construção e é um jogador também de conclusão, que chega na área do adversário? Bem, isso aí só na sexta-feira que a gente vai ficar sabendo com a escalação do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Mas que ele vai mudar um pouquinho, vai, né? Porque ele também provavelmente não o Danilo seja o lateral direito, mas eu duvido que ele mexa no Paquetá. E a questão do centroavante, né? O Endrick parece que é a última das últimas opções. Que ninguém consegue entender, né? Por quê? Tem várias teses aí conspiratórias, até falando em questão de equipamento esportivo, mas deixa isso para outra hora. Rogério, vamos conferir os resultados de ontem, de hoje e aqueles que estão em andamento. Vamos lá para as nossas telas da Copa. E as surpresas, né? Por exemplo, a vitória da Austrália sobre a Turquia, né? A Alemanha goleada sobre Curaçao era esperada. Impressionante. Holanda e Japão, empate de 2-2, a Holanda esteve à frente do placar 2 vezes, o Japão buscou esse empate. O Japão é uma das seleções que eu entendo que possa surpreender e ir adiante. Já com esse resultado aí, ele completa 10 jogos de invencibilidade contra seleções europeias, o que não é pouco. A seleção japonesa. A vitória no final de Costa do Marfim sobre o Equador foi uma surpresa, porque o Equador foi o vice-colocado nas eliminatórias sul-americanas, só atrás da Argentina, e perdeu no final, desperdiçou Ener Valencia, né? Teve oportunidade também no primeiro tempo, bola na trave, tocou por cima, mas enfim, né? E a Suécia, com a vitória de 5-1, não deixa de ser uma surpresa, uma goleada para cima da Tunísia, que inclusive provocou a demissão do Sabri Lemouche, que é o treinador da Tunísia, que foi demitido. Em plena Copa já demitido. Primeiro jogo. Primeiro jogo. Porque realmente, com a Suécia mesmo apresentando um bom futebol, uma goleada não era esperada para cima da Tunísia por 5-1. Que é os contextos, né? Não aconteceu isso com o Curaçao, que na verdade fez uma festa por ter conseguido fazer um gol na Alemanha. Né? Um gol. Mas aí já era esperado a Alemanha contra a Curaçao, né? E foi sensacional. E nem vamos lembrar muito desse placar, não, né? 7-1 que é um nos placar traz terrível. Um trauma muito grande. Vamos embora, vamos ver a próxima tela aí com os resultados de hoje, já tudo atualizado aqui no RS em movimento. Olha aí. O grande resultado de Cabo Verde, Cabo Verde segurou. 0-0, fez uma retranca. Mas é uma retranca. Sim, mas qual era a possibilidade de Cabo Verde jogar de igual para igual com a Espanha? Nenhuma. Então tinha que jogar realmente dessa maneira, né? Sustentou até o final o empate com a Espanha. Até aquela guerra da Península Ibérica ali ficou bem, né? Porque Cabo Verde é português, né? Então representou bem, né, os patrícios. 0-0. O Josino, né? Que é o goleiro do Cabo Verde, né? Como é que é o apelido Josimar. dele? Josimar. Como é que é o apelido dele? Vozinha. É o Vozinha, né? O nome dele, inclusive, em homenagem ao jogador brasileiro, né? Porque o pai o Josimar em homenagem, não Vozinha. Não, Josimar, o nome. Deixa só passando esse jogo. Então o Brasil estava fazendo uma festa junto com o Cabo Verde, é isso que eu queria dizer. Não, vou te falar mais sobre isso. Bélgica e Egito empataram em 1-1, com o Egito saindo na frente, surpreendendo a Bélgica, e poderia no primeiro tempo ter feito mais gols. Verdade. Aí a Bélgica empatou na segunda etapa, não é? Mas também foi um resultado aí que não deixa de ser uma surpresa aí, né, com esse resultado do Egito. Mas falando sobre Cabo Verde, antes da gente passar a tela dos jogos de hoje,
voltando para a gente aqui de Cabo Verde, sobre o Vozinha. Tá? A nossa produção foi buscar as explicações. Por que é Vozinha o apelido do Josimar? Porque quando criança ele foi realmente criado pelos avós. Tá? Foi criado pelos avós. E quando perdia, ele se revoltava e os amigos diziam, vai reclamar para a vozinha. Aí o Josimar, ó, vai reclamar para a vozinha. Tá? Aí, ó. Glorioso Josimar, 40 anos de idade. E fez defesas maravilhosas. É o mais velho a estrear numa Copa do Mundo. Olha só. Tá? Então, o Josimar, Vozinha. E depois, quando ele foi jogar em Angola, tinha um outro goleiro também chamado Josimar. Então, para não ficar Josimar 1, Josimar 2, ficou pelo Vozinha mesmo e virou o nome profissional dele, Vozinha. Agora, também Cabo Verde tem uma outra situação bastante interessante. O zagueiro de Cabo Verde, o Roberto Pico Lopes, Pico Lopes, ele foi convocado, sabe como? Por aonde? Instagram. Como assim? Foi convocado. Ele tem origens, né, em Cabo Verde, mas ele nasceu em Dublin, na Irlanda, e não falava português. E foi convocado lá em 2018, pelo então treinador da seleção de Portugal, né, pelo Liquidim, em português, e ele não deu bola. Não deu bola. E aí perdeu a primeira convocação. Aí, né, a seleção de Cabo Verde resolveu colocar, né, em inglês a convocação dele no LinkedIn. Sim. E aí ele atendeu e assim, mas efetivamente foi convocado pelo LinkedIn. Bota a última tela aí em andamento, só pra gente fechar o programa. Olha, a Arábia tá em andamento, tá ganhando do Uruguai, é isso? 1-0. 1-0. 1-0, final do primeiro tempo, 1-0 sobre o Uruguai. E às 10 tem Irã e Nova Zelândia. Tem Irã e Nova Zelândia, que é o jogo que completa. Amanhã a gente volta para comentar mais. E obrigado, eu quero Rogério. só chamar a atenção para a seleção dos Estados Unidos. Estados Unidos venceu o Paraguai com muita autoridade, mostrando um belo futebol, treinado pelo ex-zagueiro argentino, o Maurício Pochettino. 4-1, né? 4-1. Então prestem atenção nos Estados Unidos também. Valeu, Rogério Amaral. RS em Movimento fica por aqui. 9 da noite tem o Ponto de Conexão e eu desejo para vocês sorte, saúde, sucesso. Espero todos, 6:30 da noite, aqui, ó, na tela da Rede RS. Uma ótima noite. Obrigado pela audiência.